Resolução de equações de segundo grau pela lei do anulamento do produto. Nono ano. A lei do anulamento do produto. Então, o que é que nos diz a lei do anulamento do produto? Diz que quando temos um produto é uma multiplicação de dois valores, vamos lhe chamar um valor A, um valor B, e esse produto é igual a zero, tem que acontecer uma das duas coisas. Ou o A é zero, ou o B tem que ser zero. Não é? Ou seja, eu consigo multiplicar, imaginemos 2 por um certo número e dar zero sem este segundo número ser zero? Não. Ou é a mesma coisa dizer que se eu tiver qualquer número, que eu não sei qual, a multiplicar por menos 6, por exemplo, eu consigo que este produto seja zero só e só se este primeiro número que eu aqui não sei for zero. Então vamos aplicar aqui a lei do anulamento do produto a estas equações que aqui temos. Não se esqueçam que aqui, entre estes dois parênteses, temos aqui uma multiplicação. Temos aqui um dos fatores, que isto é como se fosse o meu A, e este aqui o meu B. Então, se eu estou a dizer que a multiplicação destes dois números vai dar zero, então, pela lei do anulamento do produto, eu tenho que dizer que aquilo que está no primeiro parênteses, que é x mais 2, é zero, ou o x menos 3 é zero. Um deles tem que ser zero. E agora é resolver. Reparem que, ao fazer isto, fiquei com duas equações do primeiro grau. Letras para um lado, números para o outro, isto é, o 2 passa para o outro lado, mudei-lhe o sinal, já tirei logo o zero, porque 2 ou 0 menos 2 é menos 2. E aqui a mesma lógica, x é igual a 0 mais 3, ou seja, posso logo pôr 3. Por isso, neste caso, as minhas soluções são o menos 2 e o 3, ou seja, o meu conjunto de solução desta equação. Vejamos agora aqui a mesma lógica. Tenho aqui um produto em que um dos fatores é só o x e o outro é x menos 3. Então eu vou dizer que x é igual a zero. Estou a usar a lei do anulamento do produto. Ou o que está no segundo parênteses, que é x menos 6, é zero. O primeiro já está x igual a zero. Não tenho nada para resolver, está resolvida. A segunda equação, vou passar o 6 para o outro lado, ficava 0 mais 6, que fica 6. Ou seja, o conjunto de solução desta nossa equação é o 0 e o 6. É a mesma lógica aqui no terceiro caso, só coloquei aqui só para verem um que tem uma fração, mas a ideia é a mesma coisa. O primeiro parênteses igual a 0 ou o segundo parênteses igual a 0. Claro está que isto só pode ser se tivermos 0 aqui neste segundo membro, porque é a lei do anulamento do produto. Por isso, o x passou para o outro lado, ficou x igual a 5, e aqui, em vez de ser um número inteiro, mas é um número fracionário. Por isso ficava 0 menos 8 terços, ou seja, ficou menos 8 terços. Isto é, o meu conjunto de solução é o 5 e o menos 8 terços. Reparem aqui que se eu tenho aqui x mais 2, a minha solução foi o menos 2. Aqui tenho x menos 3, a minha solução é o 3. Aqui é como se tivesse x menos 0, por isso é que tenho 0. E depois aqui tenho x menos 6, por isso o 6 é a solução. E usando aqui a mesma lógica, ou seja, é o 5 e é o menos 8 terços. Vejamos uns outros parênteses que não temos só x mais ou menos um número. Por exemplo, temos 2x mais 8. A lógica é sempre a mesma. Temos um produto e temos 0 deste lado. Então eu vou dizer que o primeiro parênteses, que é o 2x mais 8, igual a 0. Ou
o x mais 5 igual a 0. Então, neste primeiro caso, agora o que é que nos acontece? É que não conseguimos resolver logo. Então fica 2x é igual a menos 8. Neste fica logo resolvido, fica x igual a menos 5, porque era 0 menos 5, fica logo menos 5. E aqui ainda temos que passar este 2 que está antes do x, certo? Este 2 que aqui temos, ainda vamos ter que o passar aqui para baixo, a dividir para o denominador. Está a multiplicar, passa a dividir. Por isso fica menos 8 sobre 2, ou x igual a menos 5. Esta já acabou, mas temos que repetir até acabar a nossa resolução da equação. Vou fazer mais um passo, porque neste caso a fração não está na forma irredutível. Só agora é que eu dividi os 2 por 2, por isso deu-me menos 4. E aqui deu menos 5. Ou seja, o meu conjunto de solução é menos 4, menos 5. Não sei se têm estado a reparar, todas estas equações, que são equações de segundo grau, têm estado sempre a dar duas soluções. A mesma lógica aqui, por isso, x menos 6 igual a 0, ou 4x menos 3 quintos igual a 0. Ou seja, x igual a 6, que era 0 mais 6, fica 6, ou, e aqui fazemos como há bocadinho, por isso não conseguimos fazer tudo uma só vez, passamos primeiro 3 quintos para o outro lado, fica positivo. A primeira equação está resolvida, mas temos que colocar novamente x igual a 6, ou x igual a 3 sobre, e este 4 que aqui estava, certo? Ele passa cá para baixo, vai multiplicar pelo número que cá está em baixo, ou seja, 4 vezes 5, 20. E temos então as soluções 6 e 3 sobre 20. Se a fração ainda não estiver irredutível, devemos fazê-lo. Vejamos mais estas equações. A ideia é, se eu tiver sempre o produto e tiver 0 no segundo lado, eu vou usar a lei do anulamento do produto. Eu pus aqui só esta para termos mais esta situação em que temos aqui o expoente 2, mas reparem que isto é exatamente a ter igual a x menos 4, depois outra vez x menos 4, e depois o 2x menos 6 igual a 0. Então, no fundo, como são duas vezes as coisas iguais, eu escuso de pôr x menos 4 igual a 0 e outra vez x menos 4 igual a 0. Ponho só uma vez, porque são exatamente iguais, e ponho só o 2x menos 6 igual a 0. Está bem? E nem preciso de fazer este primeiro passo, só estou a fazê-lo para explicar. Então esta ficou logo x igual a 4, porque o 4 passou para o outro lado. Aqui fica 2x é igual a 6, o 6 passou para o outro lado, mudamos-lhe o sinal. E, novamente, equivalente, x igual a 4. E agora x igual a 6 sobre 2, que neste caso ainda dá para simplificar a fração, x igual a 3, por isso continuo a ter que repetir aqui o primeiro e tenho então como soluções da minha equação o 3 e o 4. Aqui a ordem tanto faz. Pus mais esta equação para vermos uma também assim com um aspecto todo mais complicado, mas a ideia é sempre a mesma, por isso eu parto do primeiro parênteses igual a 0 e depois escrevo ou o segundo parênteses, qualquer que seja a expressão que lá tenha, eu vou também igualar a 0. E depois vou resolver. Claro está que se tiver, por exemplo, aqui como tem nesta primeira denominadores, eu posso pôr ao mesmo denominador e depois tirar, ou posso logo até passar para o outro lado, como eu quiser. Tá bem? Posso fazer aqui vezes 2, só para fazer de uma forma diferente. Aqui também fica vezes 2. Claro que como é 0, isto vai anular, nem nos vai interessar muito, mas vai ficar 5x sobre 2 mais 12 sobre 2 igual a 0 sobre 2.
ou aqui a segunda, eu posso ir tratando logo das duas ao mesmo tempo. É como se eu metesse aqui um e fizesse vezes 5. Mas reparem, como aquilo é 0, 0 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então isto, no fundo, eu podia logo pôr que isto era 0 sobre 5, ou até, se eu quisesse, tirar logo os denominadores. Ela já está toda ao mesmo denominador. Reparem que nesta primeira o denominador é 2, nesta o denominador é 5. Nem tinham que ser iguais e uma podia ter denominadores e outra ter outro denominador. Tem que ser igual na mesma equação. Por isso 5x mais 12 é igual a 0. E daqui fico só com x menos 3 igual a 0. Aqui letras para um lado, números para o outro, por isso fica 5x é igual a menos 12. Nesta também letras para um lado, números para o outro, por isso x igual a 3, e está feita. E nesta falta-me só passar o 5 para baixo do 12, uma vez que está a multiplicar, passa a dividir. Ou o x igual a 3. Ou seja, tenho como soluções desta equação o menos 12 quintos, não dava para simplificar mais a fração, ficou assim, e 3. Por exemplo, vejamos agora outra equação que não está já fatorizada, por isso não tenho cá os parentes, tem só uma expressão. E então vamos resolver esta de duas formas. Eu vou usar a fatorização, mas depois vou também explicar uma outra forma de resolver estas, que é usando a noção de raiz quadrada. Vejamos agora a fatorização. Se vocês se lembram, e se não se lembram podem ir ver um vídeo que temos lá mais atrás que fala da fatorização, x ao quadrado menos 16 igual a 0. O que eu ensinava nesse vídeo era, vejamos se alguma das parcelas tem alguma coisa em comum. Não tem. Se só temos duas parcelas, então eu posso escrever logo os dois parentes, um com sinal mais, outro com sinal menos. Qual é o número que ao quadrado dá x ao quadrado? É o x. Qual é o número que ao quadrado dá 16, que era a mesma coisa que fazerem a raiz quadrada de 16, que é 4. Então fica aqui mais 4 menos 4, igual a 0. E agora penso que estão a reconhecer que é um dos casos dos exemplos anteriores. Eu então posso dizer que o primeiro parênteses é 0, x mais 4 igual a 0, ou que o segundo parênteses, que é o x menos 4, igual a 0. Então, no primeiro caso, ficou que x é igual a menos 4, porque o 4 passa para o segundo membro, e neste caso vou também passar o 4 para o outro membro, e ficou positiva, ou seja, tenho as minhas soluções menos 4 e 4. Vejamos agora se eu não quisesse usar a fatorização. Podemos usar o conceito, que também já conhecem, que é de raiz quadrada. Isto é, os valores que têm a letra ficam no primeiro membro, os que não têm a letra passam para o segundo membro. Ou seja, o 16 passa para o outro lado e fica mais 16. E depois, para nos livrarmos aqui do quadrado, então o que nós fazemos é a raiz quadrada do outro lado, ou seja, x igual à raiz de 16 ou x igual a menos raiz de 16. E a raiz de 16 todos nós sabemos que é 4. Ou seja, x igual a 4 ou x igual a menos 4. Estão a ver? Claro que a solução tinha que ser a mesma. E sempre que nós tivemos equações do segundo grau deste tipo, isto é, que tem o termo de grau 2 e o termo de grau 0, reparem que não temos o termo de grau 1, nós podemos usar ou usando a fatorização ou usando o conceito de raiz quadrada. Vejamos mais dois casos em que isso acontece. Usando a fatorização, aqui ficava x menos a raiz de 6, x mais a raiz de 6, igual a 0. Por isso, o primeiro parênteses é 0, x menos raiz de 6 é 0, ou o segundo parênteses, x mais raiz de 6 é 0. Por isso, passando a raiz para o outro lado, fica x igual à raiz de 6,
E neste segundo caso fica x igual a menos raiz de 6. Vou aqui também fazer da outra forma, usando o conceito de raiz quadrada. Eu, quanto a mim, acho que é mais rápido neste caso, por isso tínhamos que x menos 6 é igual a 0. Então fica que x ao quadrado é igual a 6, e depois, usando o conceito de raiz quadrada, ficava x igual a raiz de 6, ou x igual a menos raiz de 6. Falta-me aqui os equivalentes para pôr, isto é tudo equivalente. Não me estou a pôr agora o conjunto de solução, mas seria a mesma coisa, ou seja, raiz de 6 e menos raiz de 6. Vejamos este outro caso. Eu aqui vou usar o conceito da raiz quadrada. Então, x ao quadrado é igual a menos 8. Eu posso ter um número ao quadrado igual a um número negativo? Não. Então, quer dizer que esta equação é impossível. Ou seja, neste caso, o conjunto de solução era o vazio, certo? Lembram-se que o vazio são duas chavetas sem nada, ou, se quiserem, aquele zero com um risco em cima. Sempre, reparem, quando nós usamos este primeiro caso de usar o caso notável, é a ao quadrado menos b ao quadrado, tem que ter aqui um menos. Se tem um mais, é porque a nossa equação vai ser impossível, ou seja, eu ao passar para o outro lado ele vai ficar negativo e por isso é impossível. Vejamos agora o outro caso, que também a equação não está fatorizada, mas neste caso temos o termo ao quadrado, o termo de grau 2, e depois temos o termo em x. Aqui vamos sempre usar a fatorização, ou seja, reparem que o que se repete aqui é o x e o x aqui. Então vamos fazer aquilo x parênteses. Já agora antes o equivalente. X parênteses. Eu tirei um x, ficou lá o outro. E aqui do 8 igual a 0. E agora já temos aquela situação em que temos aqui um produto e temos 0 do outro lado, certo? Temos aqui igual a 0. Então, lei do anulamento do produto. X igual a 0 ou o x menos 8 igual a 0. Por isso, o primeiro está resolvido, mas temos que escrever cá, x igual a 0 ou x igual. Passamos o 8 para o outro lado, fica positivo. Temos como conjunto de solução o 0 e o 8. Vejamos este caso a seguir, é a mesma lógica. Por isso, pomos o x em evidência, porque é o x que se repete aqui e aqui. Por isso, se eu tirei um do x, ficou lá 1. E se eu tirei ao 12 o x, ficou lá só o 12, igual a 0. Como tenho 0 no segundo membro, posso usar a lei do anulamento do produto. Isto é, o primeiro valor igual a 0, ou o que está dentro de parênteses, que é x mais 12, igual a 0. Por isso, o primeiro está resolvido, mas temos que continuar com ele aqui, x igual a 0, ou x igual a 0 menos 12, isto é, menos 12. Ou seja, o meu conjunto de solução é 0 e menos 12. Voltem a reparar que continuo a ter sempre duas soluções. Tá bem? Tenho no máximo, numa equação de segundo grau, duas soluções. Vejamos agora aqui o caso também de uma equação que não está fatorizada, mas é deste tipo. Isto é, tem o termo de grau 2, o termo de grau 1 e o termo de grau 0. Isto é, ela é uma equação de segundo grau completa e neste caso já pus aqui na forma canónica. Então temos que, se temos três parcelas, não é? 1, 2, 3, volto a dizer, as parcelas estão separadas com sinais de mais ou de menos, então eu posso logo escrever o quadrado igual a 0 e pondo o sinal do termo de grau 1. Neste caso está um mais, então vou pôr um mais. Qual é o número que ao quadrado dá x? Qual é o número que ao quadrado dá 16? É 4. Convém agora, como estamos nas equações, confirmar sempre que este é o 2 vezes o x vezes o 4. Já vamos ver que vai aparecer aqui umas situações que não é isto. Ou seja, isto é o 8x, está certo. Então, agora, usando o que já vimos à frente, então eu posso dizer que é x mais 4 igual a 0.
Como é ao quadrado, seria outra vez x mais 4 igual a 0. Como é a mesma coisa, escuso de escrever. E agora, passando o 4 para o outro lado, fica x igual a menos 4. E então tenho a minha única solução, menos 4. Vejamos aqui uma outra situação, também pus esta ainda a ser simples. Isto é, temos três parcelas, por isso posso logo pôr igual a 0. E temos o x, temos o sinal aqui do nosso termo de grau 1 e depois vamos fazer a raiz quadrada de 81, certo? Vamos fazer aqui a raiz quadrada de 81, que é 9. E confirmamos sempre que este vai ser 2 vezes 9 vezes x, certo? Cá está 18. Então, quer dizer que posso escrever que x menos 9 é igual a 0, isto é, que x é igual a 9. Isto é, o nosso conjunto de solução tem só a solução 9. Reparem agora nestas equações também do segundo grau, também completas, e neste caso, por exemplo, nem as coloquei na forma canónica. O que é que acontece com estas equações do segundo grau? Temos o termo de grau 2, temos o termo de grau 1, que é este, e neste caso eu nem vou passar o 5 para o primeiro membro, não vou pôr na forma canónica. Porquê? Porque neste caso, o que é que me vai acontecer? Eu vou ter que descobrir qual é o número que eu vou somar aqui e aqui para ter uma equação igual à anterior. Como é que eu descubro? Muito facilmente. Pego neste valor aqui do meio e divido por 2. Faço 8 a dividir por 2. E isto vai ser 4. Então quer dizer que aqui vou somar, tá bem? Aqui vou somar este número ao quadrado, mas se eu somo deste lado da minha equação, também vou somar deste lado da minha equação. Então, no fundo, aquilo que eu tenho aqui é x ao quadrado menos 8x mais 16, e deste lado tenho 5 mais 16. Agora sim, aqui este primeiro membro já me faz um caso notável, que é o x menos 4 ao quadrado, e deste lado tenho 6 e 5, 11, 21. Então, vamos aqui acabar por resolver. Como é que nós resolvemos isto? Que é x menos 4 é igual à raiz quadrada, vamos usar o que já usámos há bocadinho, à raiz de 21, ou x menos 4 é igual a menos raiz de 21. Se a raiz fosse possível calcular, nós calculávamos, neste caso não dá, então fica assim. Vamos só passar o 4 para o outro lado. Então x é igual a 4 mais a raiz de 21, ou a raiz de 21 mais 4, tanto faz, ou o x é igual a 4 menos a raiz de 21. Por isso, neste caso, tenho estas duas soluções. Tá bem? Não há ali muito espaço, vou escrever aqui em cima as duas soluções. É 4 mais a raiz de 21 e a outra é 4 menos a raiz de 21. Vejamos agora esta situação. Também é parecida com a anterior, por isso eu escolhi aqui uns que não desse logo o caso notável. X ao quadrado mais 6x, e vou deixar o 7 do outro lado. Vamos descobrir qual é o valor que vamos colocar aqui. Vamos pegar no 6, dividir por 2, isto dá 3. Então quer dizer que somo, e é sempre somar, 3 ao quadrado de um lado e do outro. Não posso é somar de um lado da minha equação sem somar do outro, para ser exatamente igual à anterior. Então, agora com o primeiro membro já posso formar aqui o meu caso notável, mas ainda não o vou pôr devagarinho, que é para se perceber os passinhos todos. 6x mais 9, isto é igual a 7 mais 9, então o x, aqui já vou formar então o caso notável, fica x mais 3 ao quadrado, é igual
a 7 mais 9 dá 16. Equivalente. Reparem que aqui também já escolhi de forma a poder calcular a raiz. Fica a raiz 16 ou x mais 3 é igual a menos raiz 16. Então, x mais 3 é igual a 4, porque a raiz 16 eu consigo calcular, ou x mais 3 é igual a menos 4. X é igual a 4 menos 3, porque o 3 passa para o outro lado, trocamos o sinal. X é igual a menos 4 menos 3. Por isso, x igual a 1 ou x igual a menos 7. Por isso, neste caso, temos como conjunto de solução o 1 e o menos 7. Vejamos mais esta outra equação, que também é completa, é do segundo grau, não está na forma canónica. Então, porquê é que eu diria que esta ainda é mais difícil? Porque no coeficiente x ao quadrado não temos 1, temos 3. Se repararem, nas anteriores tínhamos sempre um x ao quadrado, ou se teríamos só x ao quadrado. Então a primeira coisa que eu sugiro é dividirmos todos estes números pelo número que aparece no x ao quadrado, ou seja, está lá 3. Então o que a gente vai fazer é divido por 3, divido por 3, divido por 3. E então neste caso vai ficar x ao quadrado. O 24 a dividir por 3 dá 8, porque 8 vezes 3 é 24. E o 27 a dividir por 3 dá 9. A partir daqui, vamos fazer o que fizemos no exercício anterior. X ao quadrado menos 8x, passamos para o primeiro membro. Vamos deixar o 9 no segundo membro. Vamos dividir o 8 por 2, dá 4. Então, quer dizer que eu somo aqui 4 ao quadrado, mas se eu somo deste lado, também vou somar deste lado. Ou seja, no fundo, afinal, a equação que eu tenho é x ao quadrado menos 8x mais 16 é igual a 9 mais 16. Ou seja, tenho, no primeiro consigo fazer o caso notável x menos 4 ao quadrado, no segundo membro tenho 25. Aplicando o conceito de raiz quadrada, fica que x menos 4 é igual à raiz de 25 ou x menos 4 é igual a menos raiz de 25. Então ficamos que x é igual a 4 mais 5, já fiz aqui a raiz de 25, que é 5, ou x é igual a 4 menos 5. Claro que podia ser ao contrário, isto é menos 5 mais 4. X é igual a 5 e 4, 9, ou x é igual a menos 1. E temos então aqui o nosso conjunto de solução, menos 1 e 9. Espero que tenham entendido e que agora consigam vocês fazer exercícios deste tipo.